Já diz nosso querido irmão Chico que ninguém cruza o caminho de ninguém por acaso. Nesse tempo de pandemia, onde nós todos precisamos fazer tantas adaptações, as casas espíritas, a forma de orar, de conectar, talvez mais distante das pessoas, talvez nunca tão próximos. Para fazer a abertura desse Setembro Amarelo, esse mês, aonde lembramos com mais ênfase do suicídio, essa questão tão primordial, tão importante, que muitos se lembram todos os dias, todos os meses, anos, por anos a fio. Como nós não cruzamos o caminho de ninguém ao acaso e no meio de tantas adaptações, podendo ter hoje a bênção e a permissão de estar nessa casa, que realiza um trabalho espiritual de forma física para quantos irmãos doentes, que é o Centro Espírita Emmanuel, completando 22 anos de trabalho, onde tantos irmãos adoentados, que são atendidos mesmo no recôndito dos seus lares, no trabalho social, não podem receber a visita. Nós estamos cruzando os nossos caminhos na internet, nos celulares que antes ficavam em nossas mãos de formas tão aleatórias. Poderíamos dizer que essa casa está vazia, mas ela está tão repleta dos mesmos trabalhadores incansáveis que aqui estão e ao mesmo tempo conosco em nossos lares. Nesse momento vamos iniciar fechando os nossos olhos, onde quer que estejamos, nos conectando com a força da espiritualidade que fez esse vídeo chegar às nossas mãos, ao mesmo tempo já nos conectando e abençoando todos os demais colegas que falarão, toda a equipe de trabalhadores, encarnados e desencarnados, dessa casa de amor e de tantas outras com as quais nos conectamos. Pedimos, Pai, abençoa-nos com as Tuas palavras para que sejamos apenas instrumentos da espiritualidade. Assim como cada trabalhador se conecta através de um convite, sabemos do trabalho incessante da espiritualidade para falar aos nossos ouvidos, chegar aos nossos corações e trazer o consolo. Assim como nós nos conectamos de alguma forma, pedimos que este elo que hoje se forma através do amor alcance todos nós, todos aqueles que precisam das palavras, cuja Tua inspiração utiliza apenas do recurso físico dos médiuns como instrumentos deste trabalho. Que a equipe de Maria de Nazaré, que trabalha incansável como essa mãe querida, no Vale dos Suicidas, faça ouvir aonde quer que vá, aonde quer que esteja, a voz do Teu Filho Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Assim que cheguei nessa casa, a mensagem que me veio voando em minhas mãos foi essa do nosso querido irmão Chico, desses papeizinhos que sempre pegamos com tanto amor e se intitula Minha Mãe, do Espírito Azevedo Cruz. Da luz do além vejo terras distantes, num quadro de expressão que nunca vira. Órion, Sírius, Aldebaran, Alfa e Lira, na celeste harmonia de gigantes. A saudade cruel é a força que me inspira, todo ambiente em torno é belo como dantes. No reduto das rosas fascinantes,
sustentadas aos toques da safira. Busco uma casa antiga, o coração estala. Encontro minha mãe, corro a beijá-la. Abraçados no amor de que me inundo. Meu Deus, não quero o céu, mesmo em te amando. Quero ficar com minha mãe rezando, na verdadeira paz que achei no mundo. Nós temos atrás essa pintura tão maravilhosa, que é a entrada de um lindo local no plano espiritual. E recorro então à equipe do Hospital Esperança, que atende os médiuns. A doutora Inácio Ferreira, médico psiquiatra, Maria Modesto Cravo, médium, trabalhadores incansáveis do Sanatório Espírita de Uberaba. Esse elo de amor que alça os médicos, psiquiatras, psicólogos. Quantos bons palestrantes, oradores, expositores, não importa o nome. Quantos espíritas de berço, médiums desde criança, conscientes da sua mediunidade. E vamos chegar lá para saber o que isso tem a ver com a questão do suicídio. Eu sou psicóloga há 20 anos nessa profissão. Não era espírita, católica, por formação, escola católica. E brincava eu um dia que talvez até fosse freira, talvez uma recordação. Não sei de onde conheci Freud, desde os 10 anos de idade. E a psicanálise veio na minha alma. E toda a sensibilidade que eu sentia de uma mãe que não conhecia e temia a mediunidade, por uma avó com sérias internações psiquiátricas por ouvir vozes na esquizofrenia. Que medo, então, minha mãe sentia. Como é tão tênue essa linha para cruzar o lado de cá e o lado de lá. Esses planetas que nessa mensagem foram citados, a saudade de casa inexplicável dos médiuns, artistas, psicólogos, músicos, compositores, pessoas sensíveis, pessoas normais. Quantos choram e não fazem ideia de que a depressão que sente é uma sensibilidade que ninguém conhece ou sabe explicar, mesmo os médicos. Cruzando esse caminho, eu tive um período de latência e pude respirar para poder estudar e me formar em psicologia. Que conflito foi com tudo aquilo que eu sentia. Na faculdade, que de uma forma que é como cada um de nós pode, acabava que tolhia. Então muitos hoje perguntam como ser psicólogo, profissional da saúde, médicos, eu atendo médicos, psicólogos, e compreender o que é mediunidade, que hoje faz parte do manual de doenças. Minhas colegas vão falar nos outros vídeos sobre essa parte específica do atendimento médico, psicológico, das intervenções, dos sinais. A mim não vai caber este trabalho. Meu trabalho é outro, que eu ouvia muito antes da querida coordenadora deste trabalho fazer a ponte da espiritualidade e me fazer ouvir aquilo que vinha em minha mente, até atormentando. E era esse trabalho. Como falar de algo tão delicado, com tantas recomendações da Organização Mundial da Saúde, porque às vezes divulgar ou não divulgar, esclarecer, não esclarecer, antes tão temido e tão silenciado. Pois bem, Setembro Amarelo aí está, como um pedido de socorro para todos nós. Então eu posso falar como psicóloga, eu posso falar como médium. Conheço colegas que são psicólogos espíritas, eu não me autodenomino porque
Recentemente, há muito pouco tempo, na minha opinião, o Espiritismo chegou à minha vida, porque antes chegou a mediunidade. O Espiritismo veio depois de muita dor. Quando eu escrevi um texto sobre Robin Williams e a depressão, aquele ator maravilhoso, fazendo filmes como Doutores da Alegria, que coloca o nariz de palhaço e faz todo mundo rir, que faz filmes trazendo essa mensagem do além de uma forma tão bonita, como pôde ele tirar a própria vida? Como ele carregava essa tristeza? Muitos não compreendem. E quantos às vezes olham seus psicólogos, como eu disse, tenho pacientes psicólogos, médicos, e imaginam a força que vai naquele profissional, mas eu não a tenho. Então imaginamos que talvez este profissional não imagine, não compreenda o que quando estamos ali queremos dizer. Será que imaginamos que alguém que muitas vezes vem ao palco, à frente das câmeras, que escreve, fala, nasce talvez com essa sina condenada a carregar a centelha da depressão? Muitos conhecem a depressão, mas não conhecem a ideação suicida. Ideação suicida é quando aquela voz soa na sua alma constantemente. E às vezes, quando vamos ouvir palestras gravadas, vamos até uma casa espírita, escutamos, lemos, está aí o Pentateuco de Kardec, as 5 obras, desde o Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno, que podemos estudar, Chico Xavier, intermediário de André Luiz e Emmanuel para tantas obras, e temos aí Joana de Ângeles, através de Divaldo, falando tanto da psicologia. Quantas vezes não compreendemos e não entendemos e não talvez tenhamos o cuidado para acolher pessoas que somos nós. No consolo verdadeiro, porque muitas vezes, e eu já escutei isso várias vezes, Cris, procurei o consolo nas religiões e até mesmo no Espiritismo e me senti culpada. Porque entendi que fui um suicida, e por isso carrego essa ideação, essa ideia. Talvez nós acabemos nutrindo sem querer a ideia de que aquele que traz a ideação suicida foi. Talvez sim, talvez não, mas às vezes é cruel. Então, quando eu escrevi, colegas psicólogos vieram conversar comigo, não só me parabenizando pela coragem, mas também compartilhando do que sentiam e não tinham com quem falar. Pastores, lembro muito bem de uma pastora conversando comigo num trabalho profissional, dentro de uma empresa, e ela me chamou num canto e disse: Cris, se os meus fiéis souberem da depressão que eu sinto, com a fé que eu tenho, acabou a minha igreja. Eu sou casada com um pastor. Eu não posso nem falar para ele dessa voz que fica dentro da minha alma, me incitando a cometer coisas que eu não quero contra mim mesma. E eu choro sozinha. Eu conheci a depressão desde cedo. A gente pode chamar de melancolia, que é aquela tristeza na alma que nos acompanha, mas a depressão profunda, quando a mediunidade muitas vezes não é vista, compreendida, aceita, porque dentro das minhas crenças não fazia parte, é muito doloroso. Então muitas vezes eu escuto: você não imagina a dor que é, e eu digo: sim, eu imagino. E muitas vezes, quando conversamos com uma outra pessoa que sorri o tempo todo, não imaginamos. Esses dias uma paciente comentou
sobre neuróticos anônimos, o que leva alguém a procurar. E eu disse a dor, mas também a coragem. Para chegar a um centro, é preciso coragem. Para chegar a uma terapia, é preciso coragem. E o que a pandemia fez? Se não nos encorajar todos, a inclusive olhar para a câmera. Porque às vezes é muito mais fácil falar para uma multidão, que é o que cabe aqui dentro desta casa. Mas para a câmera, às vezes é muito difícil, porque fica gravado. Como é gravado em nossa alma. E eu perguntei aqui para minha querida coordenadora, não sou dessa casa e aceitei esse convite, conheço muito bem André Luiz e Emmanuel, que me colocaram para morar, inclusive, entre as duas casas. Se eu podia falar com o coração. Quando eu consultava a espiritualidade, que nem sempre eu consigo ouvir, porque nós temos a nossa correria no dia a dia, e eu calculo o trabalho que eles têm para costurar tudo isso aqui. O que falarei amanhã? E toda vez que pensava em pesquisar isso ou aquilo, só me diziam, espera. E no tempo pouco que às vezes a gente acha para se tratar, e eu trato pessoas também com reiki, outro casamento possível que equilibra a mediunidade do médium. E eu me via deitada na maca e sendo tratada, e eu pensava como? Porque eu queria um feriado, queria descansar sábado e ter uma segunda-feira de feriado. Mas eu arranjei tempo e deitei numa maca. E eu pensava, como eu vou falar ali? Eu posso dormir, eu estou cansada? Não. A conversa que se engatilhou ali, na pessoa que me tratava, trouxe as respostas que eu precisava. Que eu deveria falar. Aqueles que perderam pelo suicídio. Foi a segunda, terceira vez, porque a mulher tem seus momentos de autocuidado. E a querida amiga que me cuidava, não essa de hoje, quando eu fui lá um dia, e ninguém imagina, mas eu evito até salão, coisas de médium, ostensivo. Para quem não sabe, está me ouvindo, médium ostensivo muitas vezes é aquele louco, doido, desequilibrado, sem muito controle, e alguns dizem que é falta de estudo. Não é falta de estudo, é um excesso de sensibilidade que nos machuca e faz querer desistir muitas vezes e rasgar o contrato todos os dias. E acreditem em mim, eu tentei. Inteligente que sou, não estou me gabando, porque isso já foi um karma muito ruim na minha vida. Eu sabia os meios para tentar afastar a espiritualidade. Não funcionou. Perdi 5 órgãos nessa brincadeira. Mas não tenho as limitações que deveria ter para alguém que perde 5 órgãos. É o que a vida mostra através da aceitação. Quando fui até essa amiga por um convite, porque eu sou conduzida hoje por mãos benditas que me levam aonde eu preciso estar. E eu não perco mais a minha energia, porque o que eu mais ouvia é: Cris, como eu me sinto bem estando com você, e eu ficava extenuada. E assim eu adoeci os meus órgãos, porque não tinha controle daquilo que eu não conhecia. Medo da mediunidade, creiam, eu também tive e tenho todos os dias, porque depois que você conhece, você passa a ter medo de errar, de falar besteira, e é um medo sensato. Então estamos juntos no mesmo barco, porque eu tenho mais medo daqueles que dizem que não têm medo, que sabem tudo e que sabem exatamente quem guia. Eu disse que eu vou por mãos benditas, mas às vezes eu presto muita atenção, principalmente se a minha boca vai falar. Se não é um obsessor, como é chamado, um irmão sofredor, que quer vingança porque causaram-lhe a dor e quer usar a minha mediunidade, a minha boca, como se fosse um mentor. Coisas que o estudo traz, leitura,
e autodesenvolvimento. Quando cheguei até essa amiga, não a de hoje, ela tinha perdido na véspera a irmãzinha de alma dela pelo suicídio e ela acompanhava. Ela tem uma fé, pratica uma arte ocidental, mas tinha uma formação religiosa cristã. Nós também somos cristãos, os espíritas são cristãos, eu vou só reafirmar isso nesse momento. Muito cristãos. Mas a fé dela pregava que o suicida não tem salvação. E ela se culpava até mesmo por não ter conseguido salvá-la. E eu já fui em velórios, aonde ouvi preces muito dolorosas, que o que podia se fazer por aquela alma em vida foi feito, mas que agora era com ele, como se ele não tivesse salvação. E eu ouvi a irmã tomar a fala daquele Senhor e dizer: eu creio pela minha fé que nós podemos continuar orando pelo meu irmão e ele terá salvação, sim. E é isso. Ela me agradeceu, voltei exatamente há um mês depois lá. E a espiritualidade nos usa muitas vezes por um abraço que ela me puxou. E as máscaras muitas vezes protegem. Assim que os discípulos do Cristo não se contaminavam com a lepra e contagiavam com o amor. Nós nos cuidamos sim, mas quando ela me agarrou e eu percebi que toda hora queria encostar nela, eu senti o que nós médiuns sabemos quando estudamos do choque anímico, que é aquele breve momento que o espírito precisa passar pela nossa energia, ter aquele choque de energia e seguir, receber o amparo. A consciência culposa nossa é o que nos condena nos vales. André Luiz, depois de Nosso Lar, em quantas palestras ouvi, e eu hoje atendo os médiuns. E eu digo, gente, quem sou eu? Que mal sei sobre minha mediunidade. Mas é o que vem no meu caminho e eu aceito. E conheço psicólogos maravilhosos e médicos que também aceitam. Porque cansam de teimar, como eu. Eu não vim pelo amor, eu vim pela dor, rastejando, mas precisei de várias. E eu aí encontrei o amor, quando aceitei em mim que não quero mais parcelar em 24 vidas como Casas Bahia. Não dá. Algumas coisas é bom parcelar, é possível, outras não dá mais. Vai nos dilacerando por dentro. A mediunidade trouxe para mim uma depressão com ideação suicida que muito poucos conhecem. E muitas vezes eu atendo e eu olho e eu digo para as pessoas que me conhecem próximas, meu companheiro, meus filhos, como eu sou doida, como eu tenho problema e como eu não tenho controle ainda da minha mediunidade, como eu ainda preciso estudar. Mas tudo que eu passei, eu hoje consigo resolver no meu cliente, no meu paciente, no médium que chega até mim, em cada um de nós que estamos aqui conversando. Porque passei, porque precisava passar. Esse é o caminho da aceitação. E digo também para os queridos colegas que vão me ouvir, para os queridos médiums que às vezes estão há tanto tempo na seara espírita. Jesus disse que não poderia dar todas as informações. É isso que me vem à mente agora. Kardec, o Espírito da Verdade trouxe para Kardec. Ele codificou que nem tudo poderia ser dito e que mais viria. Eu não sou uma voz isolada, uma revelação, um profeta, porque está lá. Cuidado com os falsos profetas. O que eu mais conheço hoje é de pessoas que se auto-intitulam despertos, e eu coloco despertos entre aspas, até para mim. Nós estamos no caminho do despertar, estamos despertando para tudo que ainda virá, não somos despertos.
muito menos se ainda condenamos quem está trabalhando nos centros, nas igrejas, vinculado às religiões como não despertos. A partir do momento que eu julgo, qualifico e excluo, eu não sou desperta. Então nós precisamos hoje fazer uma voz de todos nós que ainda estamos despertando, nos encontrando e nos tratando. Para esse mês que é inaugurado aqui e em todos os lugares, do caminho do amor. E que existe sim salvação, mas não é só vinculado ao suicídio, ao assassinato, a comer mal, não fazer exercício. E eu ia dizendo que muitos de nós espíritas, e eu ainda nem consigo me considerar totalmente espírita, e as pessoas dizem, você é espiritualista? Eu digo que é ser espiritualista. Quando nós estamos numa casa de oração, ou se somos frentistas de um posto de gasolina, nós exercemos a nossa mediunidade aqui com os nossos irmãos, de dizer bom dia, meu irmão, e olha, eu tenho um recado para dar, de mentor para mentor, eu só sou o interlocutor. Isso aqui é um conversando com o outro, e ele segue na frase, só dizendo, meu irmão, eu não sei como é que está seu dia hoje, mas sorria e confia. E o que ele faria ali, a partir de sair daquele posto, e ele só recebeu um bom dia diferente. Eu sou ali, instrumento da espiritualidade. Então, como não estar vinculado aos nossos trabalhos? Quando nós nos distanciamos de nós e da nossa essência, nós nos distanciamos uns dos outros. A obra não está completa. Nossas crianças vêm diferente. Os jovens estão dando até menos trabalho do que nós, marmanjos, para se adaptar a tudo isso, mas se protegendo como podem. A chave talvez seja nós não nos condenarmos e nos conformarmos que estaremos no umbral todos, porque já ouvi isso várias vezes. Que vamos morrer e eu sim vou passar pelo umbral e todos nós passaremos como André Luiz passou. Faço o convite, leiamos o nosso lar, assistamos, vamos ouvir um audiobook. Tem um site maravilhoso chamado bvespirita.com. Quantas obras, quantos áudios. Hoje o tempo não é mais uma questão. Por que nos condenarmos a estar num vale que eu chamei pela Mãe Maria de Nazaré, onde guerreiras, que são as mães, transvestidas no amor. Mãe é quem nunca teve filho também, mas tem amor. Amor de mãe é no pai. É naquele casal que entre dois homens ou entre duas mulheres o amor flui. Esse é o amor de mãe que Chico nos trazia. Esse amor de mãe que fala da saudade de casa. Quantos de nós temos pressa para voltar? Não nos identificamos com o plano aonde estamos. Sabemos que somos de outros planetas e às vezes cansamos até mesmo da nossa própria humanidade. E é aqui a minha mensagem fica para dizer que nós precisamos cumprir o que viemos cumprir com amor. Amor de mãe. Nós, no Vale dos Suicidas, médiuns encarnados, nós somos aquele que faz a catapulta, pega aqui e joga lá, o tempo todo. Se estivermos entregando um salgado para alguém, nós estamos transmitindo esse amor de mãe. Quando abrimos esse centro de força, chakra cardíaco, a região do coração, para transbordar o amor divino, para acreditar
como era do meu encontro de hoje. Que aquela que se foi. E eu sou a filha muitas vezes que fiquei. E às vezes creio que não há salvação para minha mãe se eu, que perdi meus pais há 14 anos, ainda sinto e choro. Minha mãe tinha 47 anos, eu tenho 44. Andando de bicicleta. Que momento de paz, bem o filme Cidade dos Anjos, eu imagino. A gente se culpa pelo beijo que não deu. Talvez por uma fala, por aquilo que não fez, pelas viagens que não usufruímos juntas, desfrutamos. Quantas coisinhas ficam no caminho da dor. Eu atendo muito luto. E quando eu digo atendo, não é porque eu preciso atender. E eu digo, gente, não precisa ser meu paciente, nem dá. É isso aqui, o atendimento. É reiki o dia inteiro, é prece o dia inteiro. É quando não dá aqui, a gente sabe que eu penso ali e ali faz essa conexão. O bem que nós fazemos aqui é nosso advogado em qualquer lugar. Nesse encontro breve que eu tive, de anteontem, de hoje, 2 casos de perdas de pessoas queridas como um afeto consanguíneo do seu coração, na dor e na culpa do que eu podia ter feito e não fiz. E me agradeceram, e eu digo que a gente não faz nada pelas palavras de consolo, em poder acreditar que nesse breve momento talvez exista, sim, esse consolo e a salvação muito mais rápido. Porque quantos nos ouvem aqui, neste auditório repleto de suicidas que conseguiram aqui chegar, nos microfones que se espalham através das caixas, me fugiu o nome agora, em cada canto dos vales, e os vales às vezes são o canto do nosso quarto, e esses espíritos, porque às vezes eu não falo aqui com quem está na minha frente, eu já falo ali, com o espírito que veio participar de uma conversa entre vizinhas, entre amigos, num churrasco com carne e cerveja, aonde alguém do nada começa a transmitir uma mensagem de consolo numa simples reunião de amigos. Talvez seja isso que a espiritualidade queira de nós nesse momento. Não que não seja necessário, muito pelo contrário, está dentro de nós, na nossa casa, porque onde 2 ou mais estiverem reunidos, em nome dele, lá ele estará. Estejamos nas casas assim que possível, mas estejamos nas nossas casas, e especialmente nessa morada, conectados com essa certeza de que as minhas orações e os elos que nós fazemos intercedem por aqueles que nós ainda choramos. Porque acreditar nisso faz com que esse espírito receba o consolo que ele precisa. E assim todos nós que perdemos alguém de alguma forma, sabemos que André Luiz precisou passar por nosso lar, mas talvez nós só precisemos ser recolhidos nesse choque, porque se o nosso momento for agora, que possamos ajoelhar do lado de lá e receber o consolo cada vez mais rápido. No fundo do meu coração, no breve tempo de hoje, fica a minha mensagem. Nas partes onde eu compartilhei aquilo que talvez seja íntimo deles,
A partir do momento que nós nos permitimos ouvir e seguir o que isso hoje vocês estão vendo, que é simples e se chama mediunidade, que muitas vezes caminha de mãos dadas com depressão, mas que quando nós trabalhamos o nosso psiquismo, nós chegamos num ponto. Se hoje eu tenho depressão, não. Mas o que eu digo só por hoje, todos os dias, para levantar da cama. E se só por hoje for muito, eu digo para vocês, e digo para mim todos os dias, só por agora. E trago um sorriso no seu rosto. Se só por hoje para você for muito, só por agora. E tá tudo bem. Cada vez melhor. E a gente junto segue nesse caminho lindo que se chama vida e que vai ficar cada vez melhor. E eu agradeço a espiritualidade amiga que acompanha e instrui os trabalhos desta casa e ao convite recebido. E estarei à disposição para que possamos conversar futuramente. Creio que numa live, não sei se vai ser feita, sinalizam que sim, mas ao mesmo tempo nós não precisamos nos conectar somente às pessoas, mas a esses aqui. Se a sua saúde está debilitada, peça ao Dr. Bezerra de Menezes. Se a sua mediunidade está desequilibrada, peça a Eurípides Barçanufo o atendimento no Hospital Esperança. E se a sua psique não está bem, está aí toda essa espiritualidade, através do Dr. Inácio Ferreira, Maria Modesto Cravo e todos esses espíritos. Se o seu coração está sofrido, a intercessão de Chico Xavier, Emmanuel, André Luiz, e este Emmanuel e a equipe de Nosso Lar, a todos esses que intercederam a comunicação, que possamos acessar esse ministério. E ao Mestre Jesus e a sua mãezinha Maria de Nazaré, nossa profunda gratidão sempre, por sermos apenas seus intermediários aonde quer que estejamos, todos nós. Graças a Deus.